Fala turma, tudo bem? Pedro Coelho do canal Vamos Lá. E aqui uma coisa que me chama muito a atenção. Estou estudando sobre os povos indo-europeus que foram muito importantes ali para a formação do que viria a ser a Grécia Antiga. Então eu fiz um roteiro aqui para falar para vocês sobre algo que veio antes desses povos indo-europeus. Sim, pelo que você está vendo na imagem, há mais ou menos 4.400 anos antes de Cristo, ou seja, voltando de hoje, né, dá mais ou menos uns 6.400 anos, houve o grande dilúvio. Então existe aí uma margem de erro, né, de uns 400 anos, houve um erro, houve o grande dilúvio. E desse grande dilúvio, quando Noé e sua família descem da arca, os seus 3 filhos, Sem, Cam e Jafé, eles se separam e cada um deles vai para uma região. Se você observar nessa imagem, Sem, ele vai para a região da Ásia, é essa seta amarela. Jafé vai para a região da Europa e Cam, aí chamado de Ham, vai para a região da África. Então eu preparei um roteiro, vou aqui explicar para vocês direitinho, tudo bonitinho. Vamos lá, galera. Hoje a gente vai então viajar no tempo, direto para o mundo, logo depois do dilúvio. Esse personagem bíblico, histórico e real. Nós vamos entender como os descendentes de Noé, Sem, Cã e Jafé, se espalharam pelo planeta, dando origem a diferentes povos, a diferentes povos e culturas. Vamos lá. Depois do dilúvio, as águas baixaram. Noé e sua família desceram da arca. A Bíblia, um livro histórico confiável, extremamente importante, conta-nos que dali vieram todos os povos da terra. Mas como isso aconteceu? Bom, primeiro todo mundo ficou concentrado lá na região da Mesopotâmia, lá entre os rios Tigre e Eufrates, perto da atual Babilônia. Lá aconteceu a famosa história da Torre de Babel. Os homens, os seres humanos, queriam construir uma torre gigantesca que chegasse até o céu, mas Deus confundiu as línguas deles, resultando no surgimento de diversos idiomas. Um passou a não entender mais o outro. Portanto, a ideia de uma evolução da humanidade, na verdade, é o contrário. Há uma involução da humanidade na diversidade idiomática. E aí que entram os 3 filhos de Noé, Sem, Cã e Jafé. Cada um com seus descendentes migrou para uma região diferente do planeta. Sem é o pai dos povos semitas. Os descendentes de Sem se espalharam pelo Oriente Médio e arredores. Dali vieram os hebreus, o povo de Abraão, de Moisés, a base do judaísmo e depois aí, né, o cristianismo e até mesmo o islamismo. Os árabes também descenderam de Sem, ocuparam a Península Arábica. Os assírios e os arameus que dominaram parte da Mesopotâmia e os alamitas na região do atual Irã. Ou seja, Sem ficou como o grande ancestral dos povos semitas. Foi dali que nasceram algumas das culturas e religiões mais importantes da história até hoje. Falamos de Sem, o outro filho de Noé, Cam, o pai de todos os povos africanos e de Canaã. Os descendentes dele, Cam, migraram para o norte da África, a África setentrional, e para a região de Canaã, que depois vai ser palco da história dos hebreus. De Canaã teriam vindo quem? Quem surgiu dos cananeus? Os etíopes ou cuxitas, que viria a ser depois a civilização do Sudão e a Etiópia, os líbios, lá no norte da África, e também os cananeus que viviam na Terra Prometida antes da chegada dos israelitas. Sendo assim, Cam está ligado à África e às grandes civilizações que surgiram por lá. Enquanto isso, já falamos de Sem, Cam, Jafé, o pai dos povos europeus e asiáticos. O terceiro filho, Jafé, foi na direção da Europa e da Ásia. Dele surgiram os seguintes povos: os gregos e depois os romanos. Os diversos povos gregos e romanos, né? Os micênicos, os minoicos, os dórios, descenderam de Jafé. Os povos das estepes, como os citas, que viviam na região da atual Rússia e da Ucrânia. Os medos, grande clã, e os persas, que depois formariam o Império Persa, no atual Irã. Povos do norte da Europa, como os celtas, de onde depois viria ali Portugal e a Espanha. Os germanos,
que depois sairiam da Ásia e migrariam para a Europa, e mais tarde os eslavos. Estudiosos também dizem que os descendentes de Jafé foram ainda para mais longe, para o Extremo Oriente, lá onde tem a China, o Japão, a Mongólia, e eles atravessaram aquela faixa ali, o Estreito de Bering. Muito legal você ver no mapa depois o Estreito de Bering, povoando as Américas. Portanto, quem veio para as Américas foram os descendentes de Jafé. Jafé seria então o grande ancestral dos povos europeus e parte dos povos asiáticos, o que gerou expansão pelo mundo. Resumindo, Sem, Oriente Médio e parte da Ásia. Cam, África e Canaã. Jafé, Europa, Ásia e depois Américas e Oceania. E como é que é como se o mapa-mundi tivesse sido pintado em 3 cores diferentes, cada uma representando um desses filhos de Noé. Então, galera, segundo historiadores, estudiosos, toda a diversidade dos povos que a gente conhece até hoje começou com essa dispersão logo depois do dilúvio. Sem, Cã e Jafé acabaram dando origem às civilizações que marcaram a história. Espero que você tenha curtido esse vídeo, essa viagem no tempo que eu acabei de fazer com vocês. Um vídeo atípico, um vídeo que você pouco vai encontrar na internet, porque há muito preconceito com a ciência diferente da ciência padrão evolucionista. Deixe o seu like, comenta aí o que você achou e não se esquece de se inscrever, compartilhar com seu professor de história, de ciência, de geografia, com seu professor de química, com seus outros colegas também. Muito obrigado aí por estar acompanhando esse canal. Até a próxima no meu canal. Vamos lá. Obrigado por estar me acompanhando. Fui.